Seja bem-vindo a mais um 5 perguntas, onde eu, Marcos Correia, responsável pela assinatura Sunstart, vou responder para vocês. Eu peguei essas dúvidas lá do meu Instagram, inclusive me segue, o arroba tá aqui embaixo na descrição, arroba mcorreia.jr. Peguei aqui essas 5 dúvidas e vou responder elas aqui nesse vídeo. Começando pela primeira pergunta, que é: a popularidade de um fundo pode ser levada em consideração durante a sua análise? Na minha opinião, sim, tá? Porque quando a gente investe, principalmente em bolsa, existe um efeito do comportamento do investidor. Então, a cabeça do investidor, principalmente a cabeça coletiva, ou seja, muitas pessoas investindo ali, acaba influenciando o ativo. Acaba influenciando para valorizar, desvalorizar, às vezes até descolar do real valor do ativo. Então, o comportamento, a psicologia ali do investidor afeta de fato o ativo. Porém, apesar disso, se você estiver falando da análise da qualidade do ativo, para você realmente entender o quanto aquele ativo vale, o quanto aquilo ali vai te entregar de valor, aí realmente para mim não faz tanto sentido. Pelo menos eu não consigo pensar em alguma coisa que influenciaria nessa questão de popularidade. Agora, se a gente vai falando no contexto inteiro, como liquidez, como possibilidade de ter uma movimentação maior ou menor em um ativo, dele ser negociado muito tempo acima ou bem acima do seu valor patrimonial, essa parte, a popularidade pode realmente afetar. Eu posso citar alguns casos aqui. Por exemplo, IRDM, o Iridium, ele por muito tempo, que agora o cenário está bem negativo no geral para o mercado de fundos imobiliários. Mas antes da gente passar por esse cenário negativo, ele era um fundo de papel que não deveria ser negociado muito longe do seu valor patrimonial, mas ele estava sendo negociado 30%, 40% acima. Por quê? Grande parte popularidade, claro, ele entregava um ótimo resultado, mas também tinha popularidade. HGLG, outro fundo que sempre também foi negociado num valor mais alto, por conta principalmente de popularidade e resultado. Então a popularidade com certeza afeta a análise, porém não a análise qualitativa do ativo. Então isso não muda em nada na qualidade do ativo, mas nessa percepção de valor, olhar oscilações do mercado, pode afetar sim. Segunda pergunta. Eu vi que o Ibovespa caiu muito e a minha carteira de FIIs caiu 6%. Isso é normal nesse momento ou tem algo de errado? E no último vídeo que eu fiz respondendo dúvidas, até comentei sobre a carteira estar negativa, a carteira estar no vermelho. E agora, que é um momento, um cenário de juros muito altos, e a gente não sabe exatamente quando que eles vão começar a cair, tem muita incerteza política, incerteza econômica, várias incertezas no Brasil, então a gente fica um pouco difícil da gente realmente prever, na verdade nem dá para prever o futuro. Isso faz com que a bolsa fique num cenário mais negativo, enquanto essas coisas não se resolverem, principalmente os juros caírem. Então é normal sim você estar com prejuízo na sua carteira, falando de valorização e desvalorização, ou seja, valor da cotação do ativo, totalmente normal, porque a bolsa no geral caiu bastante nos últimos 12 meses, então normal. Porém, principalmente em fundos imobiliários, como você recebe renda todos os meses, não esquece de contabilizar isso. O retorno que você tem do seu ativo não é só a cotação dele, é a cotação mais o que ele entrega de renda. Seja ação, seja fundo imobiliário, ambos pagam dividendos e renda. Então coloca isso na conta também para você saber o seu retorno total e se de fato você está no prejuízo ou não. Mas é normal, principalmente se você começou recentemente, que a sua carteira esteja no negativo, porque o cenário atual é negativo, então totalmente normal. Eventualmente, quando a economia e as coisas melhorarem, a sua carteira começa a andar também. Terceira pergunta: vale a pena comprar cotas para baixar o preço médio dos fundos imobiliários que eu já tenho? Bom, eu já falei bastante sobre preço médio aqui no canal, inclusive se você pesquisar aqui no canal, você vai ver vários vídeos sobre esse tema. Qual que é o meu posicionamento em relação ao preço médio? Que ele não serve para absolutamente nada quando você vai fazer uma análise de compra, uma análise de venda. Esquece o preço médio, não serve para nada. Ele só serve para você poder depois fazer a sua declaração, recolher imposto, saber se você teve lucro ou prejuízo. Mas na hora de comprar uma cota de fundo imobiliário, na hora de comprar uma ação de uma empresa, o preço médio não faz a menor diferença. Por quê? Porque assim, beleza, se você estiver comprando abaixo do seu preço médio, quer dizer que você está comprando mais barato do que você já comprou no passado, logo você está abaixando o seu preço médio, logo você potencialmente está aumentando o seu retorno proporcional. Só que se você comprou um fundo por R$100, aconteceram vários problemas. Agora ele está sendo negociado a R$80, R$70. Então ele desvalorizou muito porque tinha problema. Ele está abaixo do seu preço médio. Faz sentido você comprar? Você acha que faz sentido você colocar mais dinheiro em um fundo que desvalorizou por problema, que talvez você deveria considerar vender esse fundo?
mas você acha que vale a pena você colocar mais dinheiro ali só porque ele está abaixo do seu preço médio? Talvez tenha um outro ativo que está também abaixo do preço médio, às vezes pode estar no preço médio, às vezes pode estar um pouquinho acima do preço médio, só que a qualidade dele é maior, o potencial de retorno dele é maior, a relação de risco e retorno dele é melhor, a oportunidade, no geral, pode ser melhor ali. Então esquece o preço médio toda vez que você for fazer uma análise de uma nova compra. Olhe o valor de mercado. O valor de mercado, que é o valor que você vai desembolsar no fim do dia, esse valor faz sentido? Tá uma boa oportunidade? É esse valor que vai trazer o seu retorno depois, seja no formato ali de rendimento, seja no formato de valorização futura, é esse valor que você vai estar desembolsando. Então é esse valor que você tem que olhar e não o preço médio. O preço médio nada mais é do que um número que você vai usar depois, um dia que você vender as suas cotas para calcular o lucro ou prejuízo. Então, resumindo, pega o preço médio e joga no lixo toda vez que você for fazer uma análise de compra. Quarta pergunta. Qual uma boa porcentagem de se ter entre FOFs, papel e tijolo? Vamos primeiro falar de papel e tijolo. Eu gosto de pensar em alguma coisa próxima de meio a meio, então 50% em um, 50% em outro. Ou se você gosta mais de um do que de outro, você pode colocar uns 60-40 talvez, ou até, quem sabe, uns 70-30 pode fazer sentido. Agora, isso pensando em papel e tijolo, porque são os dois principais setores, são os setores que você realmente está investindo ali diretamente no ativo, ou seja, o fundo de tijolo investe diretamente no imóvel, o fundo de CRI, o fundo de papel, ele investe direto ali no ativo, né, no CRI. Agora o FOF, ele é um fundo que investe em outros fundos. Então ele é um fundo que, dependendo do seu perfil, pode ou não fazer sentido colocar na carteira. Então tem gente que não tem, eu, por exemplo, não tenho, porque eu gosto de montar a minha carteira, eu fazer a própria diversificação da minha carteira, não vejo muito sentido em eu colocar ainda um FOF. Então o FOF, ele fica muito na parte opcional, ao seu critério. Então se você quer ter ali um pouquinho, tenha um pouquinho. Se você quer ter muito, tenha muito. Não existe uma porcentagem que eu possa te falar que seria o certo ou o ideal para o FOF. Nem para papel e nem para tijolo, né? Na verdade, a carteira é sua, você faz o que você quiser. Mas assim, como papel e tijolo são os principais setores, são os que a gente mais tem opção, são os que realmente estão investindo ali diretamente no ativo real, então aí beleza. Então aí a gente consegue falar alguma coisa, 50-50, 60-40. FOF realmente é subjetivo, então FOF pode ficar ao seu critério. Tenha se você quiser, não tenha se você não quiser. E a quinta pergunta também sobre FOF. Você acredita que os FOFs são uma das melhores oportunidades do momento? E antes de eu responder aqui, só para lembrar vocês que aqui no link da descrição a gente deixou um e-book sobre fundos de fundos, que são os FOFs. Então, se você não entende muito sobre esse tipo de ativo ou quer entender mais sobre ele, aprender um pouquinho mais sobre como eles funcionam, link na descrição, totalmente gratuito, é só clicar e baixar. Bom, vamos lá então para a resposta. Eu entendo que hoje, se você é uma pessoa que gosta de investir com um viés um pouco mais oportunístico, que seria agora você comprar alguma coisa para depois realizar algum ganho de capital, um lucro lá na frente, eu entendo que sim, os FOFs são uma grande oportunidade atualmente, porque eles estão muito descontados por si só. Só em relação ao valor patrimonial e valor de mercado, já estão descontados. Só que quando você lembra que o valor patrimonial de um fundo de fundos é composto pelo valor de mercado dos fundos que ele investe, e esses fundos que ele investe estão descontados também, então você está investindo de uma forma descontada em um portfólio que está descontado. Então você tem duas camadas de desconto. Então pensando lá na frente, agora, só aproveitando aqui, né? Quando que é lá na frente? É daqui um mês? 6 meses? 1 ano? 3 anos? Não sei, não temos como saber, não temos como prever. Então pensando lá na frente, você pode comprar hoje um FOF, eventualmente quando as coisas melhorarem, ele vai valorizar e a tendência é que ele valorize bastante, porque é a mecânica dele, e aí você consegue realizar um grande lucro, um ganho de capital. Mas quando que isso vai acontecer? Não temos como saber. Então, olhando por um viés oportunístico, o FOF pode ser sim uma ótima oportunidade. Mas, voltando até no ponto da quarta questão, como ter FOF é algo opcional, às vezes não se encaixa no perfil das pessoas, de algumas pessoas, então talvez não seja tão oportunidade assim para algumas pessoas, até porque temos fundos de tijolos muito descontados também, temos fundos de papel muito descontados também e excelentes oportunidades nesses dois setores. Então temos oportunidades para todos os lados atualmente. Então eu volto de novo a dizer, se você quer ter um FOF ou não, isso vai depender da sua estratégia e do seu perfil. Vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer. Os três grandes setores, né, papel, tijolo e FOF, eles estão descontados. FOF tem esse duplo desconto que eu mencionei e para quem olha mais por esse viés oportunístico,
pode fazer sentido. E essas foram as 5 dúvidas. Não se esqueça de me mandar mais dúvidas lá no Instagram, principalmente quando eu abro uma caixinha de perguntas. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, me segue no Twitter, todos os links estão aqui na descrição. Baixe o e-book de FOF para você entender mais sobre o que eu falei aqui nesse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.